Olá para todos os passageiros e passageiras, aqui quem fala é PM, comandante do 8º Passageiro, o seu canal dedicado ao universo dos xenomorfos. Chegamos ao 5º episódio da série Alien Earth, quase um mini-filme, poderia dizer. Um episódio cheio de referências ao Alien de 1979 e todo o passado no espaço. E vamos falar sobre tudo o que aconteceu nele. Então, posicione-se no seu assento, aperte o cinto, carregue sua pistola não letal, porque a decolagem já vai começar. Hoje vamos analisar o 5º episódio da série Alien Earth, chamado de No Espaço, Ninguém Reticências. Um episódio que estava sendo aguardadíssimo, que traz muita nostalgia, que nos leva a nos lembrar lá da Nostromo do 8º Passageiro, cheio de conflitos e cheio de camadas também. E para falar sobre ele, mais uma vez aqui, meu oficial executivo, Vebs. Tudo bem, cara? Muito bem, depois de um episódio desse aí que é muito engraçado. Deixa eu comentar com o ouvinte que eu tinha medo desse episódio, né? Porque, em geral, eu não sou muito fã das estruturas de séries que o Lost deixou uma herança meio assim, às vezes amarga, às vezes não. Que é essa coisa de você estar contando uma história e daí você quebra a história mais ou menos no meio do filme, tal qual um filme, né? A gente gosta de Star Wars. É óbvio que depois do primeiro clímax do Star Wars tem um respiro para você assimilar tudo o que aconteceu até então. E esse respiro geralmente é uma ruptura, uma quebra de clima e tal. E aí eles apostaram no flashback, né? Eu não sou muito fã desse formato, não gostava disso em Lost, não gostei disso, sei lá, Star Wars Acolyte e tal. E quando o PM me chamou durante a semana, aí ó, vamos ter flashback da nave. Ele mostrou o trailer e falei, ih, rapaz, isso aí costuma não funcionar muito não. Tem gente que gosta, eu não sou muito fã. Acabou o episódio e falei, caracas, bicho, fui calado pela realidade, hein, PM? Nossa, cara, foi muito lindo, foi muito legal acompanhar isso daí. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para falar. E para ajudar a gente nessas informações, o nosso querido sintético, nossa pessoa artificial aqui representando nosso querido Sete. Tudo bem, Sete? E aí, Sete, como vai? Olá para todos os passageiros, passageiras e pessoas artificiais. Sou o especialista em comunicações número 710A, do 8º Passageiro. Podem me chamar de Sete. Tudo certo por aqui? Já podemos começar a transmissão. What day is it? One of you is trying to destroy my ship. You're missing it. It's right in front of you. Atenção! Esse episódio contém spoilers da série. Então vamos lá, vamos começar, vamos falar sobre o 5º episódio da série Alien Earth, No Espaço, Ninguém. Que título bacana, hein, Vebs? Ô, meu amigo, que nostalgia, né? Tem um episódio dirigido pelo showrunner Noah Hawley, que vai com a frase slogan do primeiro filme lá do Ridley Scott de 79, é um deleite pra gente, né? Parecia que o nome do episódio já ia dando spoiler do que podia acontecer. Então, o episódio já começa com a informação 17 dias para a chegada na Terra. É o que aparece no monitor ali da USCSS Maginot, que está de volta da sua missão de resgate esses seres alienígenas que foram aí achados em todos os cantos do universo. Pois é, tem Alien a dar com rodo ali, né, cara? Tem muita espécie
É muito legal a maneira como ele chama ali no decorrer do episódio de zoológico. Isso dá um tom aí de que há um segredo constante ali a ser revelado por camadas, né? E uma das coisas que sou muito fã, PM, é que o Morrow é acordado lá da câmara criogênica, né, pelo Clem, e ele é jogado no olho do furacão da situação de uma maneira que a gente acompanha ele, né? Por enquanto, em quase todos os planos de câmera que invadem os locais, o Morrow está presente, de maneira que ele fique desnorteado o tempo inteiro para que a gente, espectador, esteja desnorteado com ele. Muito legal isso. Esse desnorteamento é muito bom, porque ele é acordado, né, abruptamente, assim, para entender o que está acontecendo. E ao ser acordado abruptamente, demora para ele assimilar. E essa demora para ele assimilar é a nossa. A gente que está assistindo fala, pera, o que está acontecendo? Deixa eu entender ao redor aí. Meu Deus, pegou fogo. Meu Deus, o que aconteceu? Né? E já tem 2 oficiais com um facehugger na cara. Esse tipo de narrativa é muito interessante. Eu me lembro quando eu admirei pela primeira vez Onde os Fracos Não Têm Vez, os Irmãos Coen. Porque a impressão que dava é que a câmera queria acompanhar a velocidade do vilão do filme, interpretado brilhantemente pelo Javier Bardem, e parecia que toda hora que a câmera chegava no local, o vilão já tinha saído. Então a câmera trazia só o que sobrou, percebe? E esse detalhe da narrativa querer ser o contador de história, mas até ela tá atrasada, ela causa uma sensação muito boa para você que está assistindo a obra, né? Porque você tem que encaixar as peças depois, né? E o interessante é que quando eu vi que esse episódio ia ser baseado em flashback, eu falei, ih, caramba, não costuma funcionar, eu pensei. Aí quando eu fui ver o episódio, além dele funcionar, ele tem um flashback dentro de um flashback. Me lembra até o episódio, né, do Rick and Morty, né, quando ele era enganado, assim, tipo, você ficou dentro de uma como é que era? De uma simulação que é dentro de uma simulação e dentro de outra simulação. Aquilo é muito bom. Né? Então, é muito bom esse referencial que o diretor teve. Não, e a gente realmente se sente assim, porque o Clem, ele acorda Morrow e fala assim, ó, chefinho, acorda aí que o bicho tá pegando aqui, tem uma explosão. Aí Morrow já levanta assim, daquele qualquer jeito, ainda de camiseta e cuequinha, vai pro lado errado da sala, né? Tipo, tá completamente desnorteado ainda, né? Porque acabou de acordar do sono criogênico. E a gente meio fica nessa também, né? Então vamos acontecer. A gente não sabe, não conhece a nave, não conhece nada dali. Então vamos, com o Morrow, acompanhar o que aconteceu. Cara, sabe o que é legal nisso? Sabe o que é muito legal nesse começo? A situação no olho do furacão, que ele é jogado, e ele sendo um técnico de segurança da nave, não permite ele vestir uma calça. Ele levanta e sai, né? Ele chega na sala e pensa, pô, você tá aqui de cueca, cara? E, cara, a Ripley tá de calcinha lá nos anos 80, 79, 80 lá. Tem momentos que ela tá de calcinha. A impressão que dá... Cara, vamos brincar com isso? Dá a impressão que no Halley, em algum momento, você... A galera não pegou no pé, porque... colocaram a Sigourney Weaver de calcinha no plano. Vamos brincar um pouco, uma situação refletida aqui em outro gênero? Vamos pôr... Cara, vamos pôr o Morrow de cueca, né, cara? E ele entrou de cueca lá e a galera, isso mesmo, né? Cara. Foi isso mesmo. Foi exatamente isso. Muito bom. É uma rima muito boa visual, né, cara? Eu achei muito interessante. E assim, ele no meio desse olho do furacão, ele tem que coletar os problemas dos outros departamentos. Só que nenhum departamento está afim de assumir o BO, percebe? Então ele chega lá nessa sala, né? Onde estão os 2 membros, né, da tripulação envolvidos por facehuggers. E eles vão receber o briefing de tudo que aconteceu lá. Então, agora a capitã, a Zoya Zaveri, né? Porque o capitão, infelizmente, está morto. O médico, o Rahim, foi tentar retirar o facehugger, liberou ácido e acabou matando os 2. Agora ela, como capitã, vai passar as informações para Morrow de que aconteceu uma explosão e que as criaturas se soltaram e que atacaram esses 2 membros da tripulação. E detalhe, assim que as criaturas se soltaram.
primeira coisa que ele, como técnico de segurança, ele faz todas as perguntas pontuais ali para, o que, onde, como, né? Porque ele tá ali tentando entender de cueca. E aí, ao perguntar, tem que deixar isso saliente, né? Ninguém dá resposta para ele, todo mundo é evasivo, cara. Esse episódio inteiro, cara, a impressão que me dá é uma catarse com o Morrow. Porque, cara, que caos é aquela nave, né, cara? Ela é muito mais caótica que qualquer outra, nem a nave do Romulus lá. Ela tem tanta situação caótica como essa tem, porque ele fica se segurando, tem hora que tem discussão, a câmera tá mostrando, ele tá lá fechando o olho, contando até 10, assim, cara, isso é brilhante pro momento, e o efeito catártico que tem pra narrativa, pro momento do filme, pra um quinto episódio, é pontual, cara. A Xavier, então, diz pra ele que o protocolo é qualquer membro da equipe que tenha contato com essas criaturas alienígenas devem ser colocados em sono criogênico até o fim da viagem, e eles vão começar a decidir o que fazer, né? Qual é a prioridade agora? Vamos acordar todo mundo? Não vamos acordar todo mundo? Não, é melhor poucas pessoas pra gente ver primeiro o que aconteceu e depois a gente tomar uma decisão. Então ela acaba acatando a vontade de Morrow, né? Que é fazer uma análise de risco de tudo aquilo que aconteceu. Um detalhe que vale muito complementar, quando a doutora Shibuzo, preocupada com tudo, ela corre pro laboratório dela, né? O mundo tá caindo, ela corre pro laboratório. Aí ela fala da contenção, olha ali, a luzinha tá verde, não tem nenhuma evasão de inseto, animais, nenhuma das coisas que ela tava pesquisando fugiu, né? Ela tem na parede ali todo um controle com luz verde e tal. E acho isso interessante, porque em todo aquele problema, você que já tá no quinto episódio, sabe, pô, é um alien. E os outros bichos? Ela te dá essa resposta. Ela corre lá e fala da contenção do laboratório que ela trabalha. Tudo sob controle, lá apenas. Até porque eles recebem informação da dupla de engenheiros, que são o Shmuel e o Malachite, que houve um dano muito grave no sistema de navegação e que a nave está descontrolada, como se fosse um míssil assim, em direção à Terra. Então, Xavier e Morrow acabam indo para a ponte de comando, né, onde tem uma conversa mais privada. Eles chegam à conclusão que a explosão provavelmente tenha sido intencional. E aí Morrow começa a questionar a autoridade dela, né? Ele sabe que ela teve um caso que, inclusive, é o Bronsky, que é o sobrevivente que ainda está com o facehug no rosto. E ele quer meio que trazer a responsabilidade para ele, porque ele sabe que o caos pode se instalar em qualquer momento. E ele é a melhor pessoa ali para tomar conta daquela situação, caso isso venha acontecer. É engraçado que primeiro há uma discussão entre os dois na frente dos engenheiros. Depois a câmera ela vai ter um movimento circular do lado externo da nave, e nesse círculo vai parar e dar foco no cockpit, onde vai ficar só o Morrow, e ali ele fica junto com a Zaverne para debater burocracia, né, onde ele quer tomar conta desse comando, e ela mostra que a primeira pessoa a ser comandante seria ela e não ele. E aí, eu acho que é ali que ele coloca um pouco mais sobre esse caso dela com o outro, e, cara, a beleza de tudo. Ele preocupado com as criaturas, ela preocupada com os humanos. Esse diálogo entre eles no cockpit isolado do resto, ele meio que define o rumo do que vai acontecer naquela nave. Ó, eu tô aqui pra proteger os monstros. E ela, ó, tô aqui porque tem que manter essa galera viva aí. Então, há uma ambiguidade naquele cockpit decidida. E ela vai refletir pelo todo o episódio até o final. Exatamente. Inclusive, há um questionamento sobre qual é a prioridade da missão, né, que eles têm. Que a gente vai descobrir daqui a pouco qual é. Então, as instruções da companhia eram claras. Ele fala pra ela, a tripulação pode sobreviver ou não, mas as cargas são mais importantes. A gente muda para uma cena agora na sala criogênica, quando a gente vê o Sr. Teng, que é o sintético, mais uma vez encarando uma das tripulantes ali, do pessoal da equipe que está em sono, de uma maneira muito sinistra, né? É legal porque você tem um médico, o Clem, debatendo, e o Mr. Teng, né, quando ele chega para analisar a câmera criogênica,
É mais uma homenagem a Blade Runner, porque ele sendo um sintético, ele é um pouco disruptivo com o resto da turma, né? A gente tem esse despreparo deles quando vai ter as reuniões na sala, teve no primeiro episódio, tá tendo agora nesse, e você tem o Morrow em efeito catártico e ele com uma certa acidez, um certo deboche misturado, né? Então o personagem do Teng é muito bom nesse momento. Cara, é bom demais e eu acho que cabe uma discussão sobre isso, não só agora, mas eu acho que mais pra frente, em outras atitudes dele, a gente vai trazer. Mas a impressão que eu tenho é que realmente ele tá muito desconectado de todos. Ninguém meio que respeita ele. Ele fica bem assim, afastado de todos. E ele fica desenvolvendo essas manias, alguns gestos assim... humanos. Meio que querendo se assemelhar aos humanos, não é? Fuma depois. Exatamente. Essa síndrome de Blade Runner rodeando. Pois é, e aí essa conversa do Rahim com o Clem, o Clem, né, abre uma pergunta para poder informar ao espectador sobre a história, né? Por que eles querem esses monstros? Por que a Weyland Yutani quer trazer esses monstros? Aí o Rahim vai falar, é sobre poder, sempre é sobre poder, né? Tem essas 5 corporações que estão dominando a Terra hoje em dia, e a Weyland Yutani quer uma vantagem acima das outras, né? Uma vantagem em cima das outras. E vai ser o poder de controlar essas criaturas. Perfeito, porque a conversa proletária, né, de todos ali é sobre analisar como as empresas querem deter o poder até daquilo que não conhece. Assim. Essa conversa é retomada ali depois pelo Shmuel, né? Porque há sempre uma desconfiança. Você trabalha para uma empresa ao mesmo tempo que você está desconfiado dela e cai na real que você está numa servidão, né? Então, isso é bem interessante. Dessa cena, a gente tem um salto para o Morrow indo analisar o que eles chamam de zoológico, não é? Uhum. E aí é onde ele, já que a gente falou, né, do Teng fumando, tá ali com um charuto ali, né? Olhando os vidros e tal. Até onde ele chega que tem aquele buraco ali no assoalho, na carenagem, né? Que é uma visão muito familiar pra gente, né? Dos filmes de Alien. Sempre ver essas estruturas, e inclusive ver vários pavimentos diferentes, né? Sim, aí você entende que tem andares, né? Que é onde eles fogem. Pra gente tá ali nítido, né? E acho engraçado ele sendo um técnico de segurança, jogando aquele charuto no buraco ali, né? Tipo, respeitando zero as normas de segurança. Né? O que é um peido pra quem já tá cagado, não é mesmo? Total. Não, a frase é pontual, não tem o que dizer. E é engraçado, ele joga o charuto e depois dá um corte, tá ele conferindo todas as câmeras de segurança. Então, é aquela coisa, a segurança não era humana, era a segurança dos bichos, né? Por isso que a gente sabe as intenções de cada um aí, define o resto do episódio. Ele vai procurar nessas imagens para poder achar o que aconteceu, né? Porque está tudo apontando para ser uma atitude criminosa dessa sabotagem, dessa explosão. Então ele vai fazer essa pesquisa para ver o que acontece ali naquele zoológico. É bom lembrar que são 2 lugares bem distintos onde eles guardam os espécimes, né? O zoológico, onde ficam a maioria das criaturas, e no laboratório ficam aqueles que estão fazendo os testes, né? Isso tudo aconteceu nessa sala de contenção que eles chamam, né? O nome oficial, sala de contenção, que eles falam várias vezes que se chama zoológico. E é bem interessante porque você não tem conhecimento das criaturas às vezes dentro do vidro, porque o vidro está cheio de musgo, você não tem um reflexo e tal. Então a intenção da série é para que você primeiro se atente ao xenomorfo, aos carrapatos e à criatura do olho lá. Óbvio que tem uma árvore ali também que num dos flashes de memória vai ter o seu papel ali, né? Aquela árvore que tem uns tentáculos ali. E uma dessas imagens que o Morrow acha, inclusive, é a cena da Zavari fazendo sexo com seu amante, né? É muito legal. E aí já corta pra ela se despedindo dele na câmara criogênica, né? Tipo, porque eles guardam o corpo dele na câmara criogênica, mesmo envolvido com o facehugger na sua cara, para poder tratar quando chegar em casa. A ideia do Morrow ficar vendo câmera de segurança
ao mesmo tempo que a doutora vai ali no tubo do namorado dela soltar um pouco da terra, né? Que tem essa coisa, né? Filmes de ficção, as pessoas andam com um pouco de terra da sua terra natal e ela vai lá e joga no tubo ali, né? Quase como uma cerimônia, né? Isso. De consolo ali. E ela fala assim, estamos quase chegando, amor. De certa forma, mostra que os dois estavam muito próximos, assim, estava rolando um sentimento, etc, né? Porque a análise das câmeras você tem primeiro ele vendo os facehuggers pegando, né, os dois membros, e depois ele acha ali ela em algum lugar que não tinha ponto cego da câmera para confirmar que ela tinha um caso, né, com ele. E, cara, uma coisa legal é que quando você confere câmera de segurança, de alguma maneira para a narrativa do filme, ela já está te servindo como um flashback, percebe? Sim. Isso é um ponto interessante. Igual, por exemplo, quando a gente vai falar de som diegético ou extradiegético, eu vou dar o exemplo do filme Baby Driver, né, acho que é do Edgar Wright esse filme. Muito legal. Que é do piloto de fuga. Muito legal. Trilhas estupendas. Tem filmes que você está assistindo e a trilha está acontecendo numa perseguição, aquela trilha não está dentro do filme, ela está para você. Então ela é extradiegética, ela está fora da história. E quando a trilha ela está dentro do filme, ela é diegética, ela está pertencendo à narrativa do filme. No filme Baby Driver, tem hora que o diretor brinca com essa bola como uma batata quente. Uma hora está dentro da tela, uma hora está fora da tela. Percebe? Isso é muito bom para a narrativa. E quando você tem alguém vasculhando câmeras de segurança e as câmeras revelam coisas passadas, é uma maneira incrível de você narrar com o flashback. Sem usar filtro, sem usar, sabe, lembrando, essas coisas. Não, é um flashback que te ajudou a se situar. Então, a estética do filme, a temática da série, ajuda muito nesse momento. Então, para encerrar essa investigação das telas, o Morrow investiga mais algumas delas e vê realmente que as portas dos containers desses dois facehuggers que saíram e que atacaram a tripulação foram abertas. Em outra câmera ele consegue ver que uma pessoa foi lá e abriu intencionalmente essas gaiolas, e aí ele descobre que tem alguém dentro da nave que está sabotando as ações da Weyland-Yutani. Pois é, e traz mais uma camada para uma série e um capítulo em especial que já está tipo virando, né, um liquidificador de desgraça, percebe? Eu acho isso genial pro momento, né? Muito bom. Na hora que eu tava assistindo e falei, caraca, mano, vai jogar mais essa mesmo no Bololô? Mas funcionou muito bem, eu gostei. 5, 10, Acaba aí e o Morrow vai questionar o Shmuel e o Malachite, que são os dois engenheiros que a gente já falou aqui, Sim. sobre tudo que aconteceu. Só que antes, eu acho curioso, porque eles estavam tendo uma conversa entre eles, cara, muito engraçada, porque esse Malachite, que é um jovem, um rapaz, ele não é muito inteligente, né? Ele dá várias pedradinhas, né, cara? Aí é que tá. Como você trabalha uma série que lida com a servidão das pessoas, elas não têm tempo de estudar. E o Shmuel, ele é um personagem que se aproveita disso. Cara, é muito legal porque, assim, essa é uma conversa de base de pirâmide. Essa conversa é uma conversa de chão de firma, percebe? Onde alguém que tem um pouquinho mais de instrução manipula seus semelhantes que tem um pouco menos de instrução. Que é o caso daquele waffle, aquela biscoito, aquela bolacha, não sei o que ele tá comendo. Se você cortar em 2, você tem 2. E o cara, tipo, não, isso não faz lógica. Opa, faz lógica sim. A última vez que eu cortei, você comeu outra. Então é muito interessante parar pra pensar, né? Que a gente acabou de ver uma conversa de chão de firma no universo Alien. E você sabe outra coisa interessante que eu achei dessa conversa? Porque, assim... Me conte. Nessa hora que eles estão conversando sobre a torta, o Morrow tá chegando.
E aí, a pergunta que o Shmuel faz pro Malachite é o seguinte: como meia torta vira uma torta inteira? Isso te lembra alguma coisa que o Morrow já falou? Olha, que conexão magnífica que você fez, PM. Eu não tinha pensado nisso, hein? Você lembra quando ele falou para o híbrido lá, para o Slightly? Sim. Quando uma máquina não é uma máquina? Eu acho que ele se inspirou dessa conversa, cara, pra ele poder trazer isso. Cara, faz sentido. Porque é uma retórica de convencimento, né? É bem interessante. Não, eu achei muito interessante isso, porque assim, não foi muito explicado o que ele quis dizer com aquela indagação. Uhum. Foi muito parecido a maneira como foi perguntado isso nessa conversa em que o Morrow estava chegando e ele pode ter ouvido isso e se inspirado para poder falar depois, entendeu? Naquele capítulo. Sim, concordo. Então, quando o Morrow chega, ele conversa com os dois e eles falam que vai levar dias para consertar, que não é uma coisa fácil, que quem fez o estrago ali sabia o que estava fazendo, tinha uma intenção ali de prejudicar as coisas. E o Morrow chega logo ameaçando os dois, né, para que eles fiquem calados sobre as investigações, não abram bico, e se eles abrirem um bico, o que é que eles vão ser penalizados? Vão perder totalmente as suas ações. Vai pesar no bolso. É bem interessante você colocar isso aí, porque um pouco adiante, né, a que se torna ali a chefe, a Zaverne, ela vai, né, meio que tentar punir a base da pirâmide no Malachite em retirar dele, né, alguns benefícios. Eu acho isso, tipo, o maior castigo para ter. Você já vive em servidão, o pouco que você tem já é te tirado, né? Então eu acho que nessa hora lembra muito o Alien, o Oitavo Passageiro, quando o Parker lá vai cobrar, né, naquela reunião ali que eles estão tendo, por que eles têm que voltar lá naquele planeta para investigar um sinal que eles não sabem o que é e tal. E ele é ameaçado também a perder as suas cotas, né, que eles chamam lá. E aqui é chamado de ações, né, na tradução. Uhum. E mais uma vez isso se repete aí nessa conversa. Verdade. E eu acho legal. São momentos que, desde os filmes antigos e até hoje, em especial hoje, né? Porque a gente está com um momento bem delicado na nossa vida de analisar patronado, proletário. Então, cara, me chamou muita atenção isso. Então, depois o Morrow vai encontrar Klein para atualizá-lo sobre o que está acontecendo, né? Então, eles vão começar a separar umas armas ali, caso precisem. Armas não letais para poder fazer o controle, né? E ele manda o Klein trabalhar nos diálogos, né? Nas comunicações internas dos tripulantes, para ele poder saber quem é aquela pessoa misteriosa que abriu as portas e que causou todo esse tumulto, né? Então, Klein diz que já começou a fazer, mas muitas delas foram deletadas e tal, mas ele está trabalhando nisso. No começo dessa conversa, o Klein provoca um pouco a confiança ali do Morrow. E de uma maneira, o comportamento dele desde o começo desse episódio me lembrou tanto Burke no Aliens o Resgate. Sabe essa coisa de alguém falastrão, que você não sabe se é ele. Em algum momento, isso até da série, do capítulo, tem hora que você está desconfiado que é ele que foi lá e está sabotando, né? O sabotador, assim. Não sei se para você foi, para mim foi, porque ele me inspirava, Burke, nesse momento. Então, ainda bem que nem foi, né? Rolou uma falsa aí, uma pista falsa pra mim e acabei gostando dessa maneira mesmo. Mas é interessante você falar isso porque ele fica jogando umas pistas falsas, mais na frente vão rolar os interrogatórios que daqui a pouco a gente vai falar, e a gente meio que tá aberto a ser qualquer pessoa dali, né? Porque o suspeito pra ele, até então, são aquelas pessoas que estão acordadas ali. A maioria da tripulação tá hibernando, né? Porque eles trabalham nesses turnos, né? Alguns ficam acordados, outros dormem, outros descansam, porque ficar 65 anos no espaço não é moleza. Sim. Então, os suspeitos são aqueles que estão acordados ali naquele momento. E eu queria fazer a passagem desse momento para a Zaverne entrando no departamento da mãe, tá? Que é o próximo ato do capítulo. E, cara, assim, a mãe, especialmente aquele departamento, ele tem um quê ali de capela, de igreja, de tom de confissão, de sussurro ali, que é muito interessante, né?
Porque, tal qual o 2001 Odisseia no Espaço, que o astronauta entra e ele fala menos, ele ouve mais, e, cara, é uma questão de você se livrar ali de um problema de alguém que se acha Deus. Aqui ela entra na mãe, que a gente já teve o prazer de conhecer no começo ali, né, quando o Morrow entra nessa sala, e ela entra no sistema e o sistema faz pergunta para ela, né, de como é que tá a nave, e ela mentiu para o sistema. Eu acho isso, assim, primordial, que mostra como as preocupações aí de um e outro, entre ela e Morrow, são preponderantes pro resto do episódio, porque ela mente para não perder o cargo também. Que se ela vai lá e fala, aconteceu isso, o sistema vai dizer, quem vai te substituir na chefia é o Morrow, é o oficial de segurança. Então, para ela não perder o cargo e manter a voz ativa, ela mente para a mãe. Ela pede permissão para destruir as criaturas, pelo bem da tripulação. E aí ela recebe a mensagem. A prioridade é a carga. A tripulação em segundo lugar. E aí ela, contrariamente, né? Ela não responde, ela fica parada assim. Você entendeu? Ela não responde. Você entendeu? Confirme. Confirme. Confirmam. É a hora que ela mente, né? Ali pra mim é fatal, assim, fatal. Não tem nem o que dizer. Mas eu já esperava que ela mentisse, né? Aliás, pra história ter uma reviravolta, ela tinha que mentir ali. E num ambiente que parece uma capela, sabe? É incrível. Parece um confessionário, né? Exato. É uma área onde você tá sozinho com uma entidade, né? A mother, a mãe, que você vai falar e ouvir, enfim, no caso, digitar, né? No caso dela. Mas você vai trocar umas informações secretas ali que ninguém pode falar. Parece muito essa analogia que você fez com a igreja, se você pensar naquela área do confessionário. Sim. Até o teto da mãe é um teto meio que remete à capela e tal, é muito foda. E aí a gente segue finalmente para o momento disruptivo de mais um flashback, onde o Morrow, em sua sala, sua cama, seu quarto, ele começa a lembrar da sua filha, e ali rola esse momento, ele falar com a filha que vai sair, vai pra nave, se ela quiser falar com ele, ela vai ali e conversa. Eles estão conversando na frente de uma fogueira, que é simbolicamente muito pesado, que vai dar um elo aí depois. E assim, esse elo é tão potente que enquanto tá rolando um flashback do passado do Morrow com a filha, você tem o Dr. Rahim soltando o corpo do capitão no funeral, que é aquele processo de jogar o corpo no espaço, né? Uhum. E é muito incrível isso, cara, é muito incrível. Porque ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, começa uma trilha muito boa, que é uma música que chama We'll Meet Again. A primeira vez que eu ouvi essa música na minha vida foi o final de O Iluminado, quando vai mostrar aquele quadro que o Jack Torrance tá lá no quadro. Aí toca essa música e essa música que acaba o filme Iluminado do Kubrick. Pô, ela é utilizada várias vezes, assim, né, em outros cantores, né? O Johnny Cash, em um dos seus álbuns do American, que é uma série de covers de bandas assim, atuais, que ele toca cover e tal. O último álbum, que é o 5, se eu não me engano, quando ele ainda terminou em vida, que é o que tem o hit do cover do Nine Inch Nails, o álbum acaba com We'll Meet Again. Eu acho, assim, essa música, na minha vida, ela tem um impacto tremendo, assim. Aí vem nesse episódio e rola no momento que ele tem o background com a filha, assim. É incrível essa sequência. Muito legal, né? Eu achei esse flashback, porque esse flashback na praia, ele com a filha, dizendo, eu vou estar ali nas estrelas. Ele tá se despedindo dela, né? Porque ele tá indo conscientemente para uma missão que ele vai passar muito tempo fora e talvez ele não a veja novamente. E de certa forma, é uma cena bem clichê, né, cara? Bem, tipo, minha filhinha, tô me despedindo um momento com a filha, eu te amo e tal. Mas funciona, né? E por que funciona, Vebs? Funciona. Cara, eu acredito
que hoje em dia, quando a gente vai debater com as pessoas e alguém fala, é muito clichê. Cara, o Clint Eastwood é um cara clichê. Ele requenta o arroz com feijão há anos e nunca parece que a comida enjoa. Então, o grande potencial que a gente tem que levar em consideração é clichê? Isso está ligado e, assim, joio e trigo do cinema americano. E reflete, obviamente, nas obras de série de TV que hoje em dia se aproximam do cinema. O grande segredo disso funcionar e o clichê foi bem contado? Se o clichê foi bem contado, cara, não recusa o clichê não, ele é bom, percebe? Muito legal, cara, é isso mesmo. Depois daí a gente vem com algumas imagens passando, né, como o Holler gosta de fazer bastante, que eu acho que é pra indicar também a passagem do tempo, né, porque a gente abriu o episódio faltando 17 dias pra nave chegar na Terra. A nave tá acelerada, tá descontrolada, mas tem que ter uma passagem de tempo aí até o final. Então, parece assim o Morrow dormindo com a pistola do lado dele, sabe? Com o olho aberto, né? Essa coisa assim pra indicar que passou o tempo. Até que ele ouve mais uma explosão e levanta pra ver o que aconteceu. Imagina o nível de paranoia pro cara dormir com a arma na mão, velho. Né? O personagem é paranoicão, assim, você vê. O cara deitou, tudo bem que passou um tempo e tal, aí deitou lembrando da filha, descobriu como perdeu a filha, tinha ali uma imagem de gravetos pegando fogo, a filha morreu queimada e a primeira coisa que acaba com o sono dele é o quê? Uma explosão, tome fogo. Então a simbologia do fogo é bem forte aí, né? Então vai acontecer agora uma reunião na ponte de comando, mais uma vez, com Morrow, a comandante Zavari, os dois técnicos da engenharia e o Sr. Teng, que está lá também. Os engenheiros alertam que houve uma nova explosão, isto é, a pessoa fez uma nova explosão, e que foi essa explosão que trouxe o Morrow para essa reunião, e que agora, em 24 horas, a nave estaria completamente descontrolada, que a situação está bem pior. E aí eles têm toda essa conversa com o Sr. Teng participando, etc. E aí toca um novo alarme, agora na sala de criogenia, onde o Bronski parece morto, com seu peito aberto, porque o alien escapou. Pois é. E aí vai ampliar os problemas, que já não são poucos, né? Entre os acordados da nave, os despertos, o sabotador e a galera que tá dormindo. Eu acho isso, sabe assim, eu volto a dizer, o liquidificador de desgraça, você vai lá e joga bananas de dinamite, assim, é muito incrível. Né? São elementos que, se não é um bom diretor, ele perde o controle de tanta coisa, né? Você tá jogando um monte de elemento ali na narrativa. Penso que nesse momento que ele chega no Bronski e vê o vidro, né? Vê o vidro furado, nota ali o buraco no peito dele, é o estopim para eles entenderem que é aquela coisa, o alien ainda não cresceu, ele vai crescer, né? E tem um crescimento super rápido. Então... Mas eles não sabem ainda disso, e a Zavari até pergunta, quão rápido esses bichos crescem, né? E é engraçado, o capítulo inteiro ele abraça um didatismo autoexplicativo em vários momentos, onde eu acredito que o roteirista, a um dado momento, falou, cara, como eu posso citar sem parecer por muito tempo didático? Então ele tenta maquiar esse didatismo no meio de um diálogo, e eu acho que, cara, funciona bem assim, sabe? Pelo tanto de tempo que o Noah Hawley trabalha com séries debruçadas em diálogo, esse didatismo ele não fica tão latente, na minha opinião. Vai existir, obviamente, aquele que reclama, mas, cara, eu gostei demais. Muito legal, né? Dada essa circunstância do laboratório, cada um corre para os seus cantinhos e a doutora Shibuzo, que está anotando as evoluções dos carrapatos, ela é observada pelo alien olho, cara. E assim, a situação está tão caótica que a doutora fala da falta de comida para as cobaias, né, ela dá ali, e uma das coisas que eu sou assim, surpreso é como os aliens têm uma evolução da inteligência, em especial do olho tentando avisar ela que um carrapato fugiu, e ele bate no vidro, assim, né? Há um certo carinho desse olho, e obviamente da doutora Shibuzo pro olho, porque ela conversa muito com ele, né? Ela fica ali em várias instâncias do episódio e de outros, ela conversa com ele, e isso deve quebrar um gelo tremendo entre ela e o olho. E o olho... Mas deixa eu abrir uma questão aqui. Claro.
sobre isso. Claro. Você acha que houve um afeto do olho com ela? Ou foi o olho pensando, esse bicho que tá fugindo da gaiola vai pegar a minha presa? É uma bela pergunta. Que ela é respondida um pouco depois no mesmo episódio. E ela responde a sua curiosidade quando a gente gravou o primeiro episódio. Onde você falou, será que esse olho vai um dia chegar a um humano? Né? Porque de alguma maneira ele coleta a memória e a inteligência de todas as criaturas que ele invade para ter esse acúmulo de inteligência e agir de forma inteligente. Então, sim, pode ser que ele tenha tentado alertar ela para não perder a doutora, que de fácil acesso seria uma das vítimas para ele invadir o cérebro lá e virar o olho dela, né? Exatamente. Então essas criaturas que, como você mesmo falou, estão se mostrando com uma evolução de inteligência muito grande, e elas começam a observar a doutora fazendo as experiências. Sim. E ficam ligados para qualquer falha dela, eles poderem sair. E é numa falha dessas que um dos insetos consegue sair do seu container. Mas é um efeito cadeia, né? Porque o carrapato sai, o olho bate no vidro, ela levanta, pega o grande tubo de vidro, coloca igual o nariz dela, porque ela não colocou a segurança total. E nesse meio tempo, o carrapato vai lá e vomita tudo no cantilzinho de água dela ali, né? Aí, cara, entra uma das coisas que eu vou te falar mais brilhantes da história do cinema. Quando você assiste Festim Diabólico do Hitchcock, o filme já começa com os caras enforcando um cara e o cara caindo. E o que acontece? O filme ele é inteiro gravado em plano de sequência. E eles pegam esse cara, talvez eu tenha até citado ele em outro episódio, mas eles pegam essa vítima, joga dentro do baú, e cara, o episódio inteiro as pessoas ficam ali perto do baú, quase abre, quase senta, tem uma hora que rola até um jantar em cima do baú com o corpo do cara lá, e esse cantinho de água vira o baú com o morto dentro, assim, do filme, né, do Hope, né, que é o Festim Diabólico. Eu acho isso um dos maiores exercícios narrativos de quebra de pontos de virada que podia ter, né? Isso, então a gente vai para essa sala, onde vai ter todo mundo que está acordado, todo mundo que está ativo, que não está morto, vai participar dessa reunião para saber o que é que está acontecendo. E a gente encontra lá o Sr. Tang fumando, né? Outra cena bizarra do Sr. Tang lá, querendo parecer com um humano. E aí a doutora... esqueci o nome dela de novo, gente. A Shibuzo. A doutora Shibuzo. A Shibuzo. Então ela deixa a sua garrafinha de água, né? Aquela garrafinha que fica sempre perto do seu lado, entre ela e o jovem engenheiro lá. E aí vem essa questão do filme de Hitchcock que você falou, né? A qualquer momento alguém pode beber aquela água ali. Quem será? Quando será? Vai acontecer ou não vai? Eu gosto que o Malakith ele tá comendo, toma uma bronca ali da Zaverne, e uma bronca financeira ali, né? E ele taca pimenta no lanche dele lá. E ao tacar pimenta pra falar, ele come o lanche e tosse. Aí você dá risada, você fala, ih, já era, pegou a água. Pegou a primeira água que tava do lado dele e tacou pra dentro. Tacou pra dentro, assustou, porque ele falou, nossa, tá quente, né, cara? E aí, mais uma vez, Vebs, a ameaça por cortar o salário, né? Mais uma vez, isso daí presente. Cara, é esse o momento do catarse mais visível no Morrow, né? Porque a câmera tá lá, a galera falando, e a câmera pega ele assim, com a mão na cara, meio baixa, meio engolindo. Puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Né? E é legal, porque ele é o primeiro a abrir a boca junto com a Zaverne, e aí, nessa bronca que ele dá o tapa na mesa, todo mundo presta atenção, ele bota o pau na mesa. Ó, seguinte, tem um sabotador, não sei quem é, então por causa disso quem vai andar com a arma somente eu e a Zaverne, né? E todos aqui vai ter que andar em dupla, né? E aí você vê que a Zaverne não tem autoridade, porque até então não tinha sido tomado dela, né, o cargo de comando da nave, que é daí que as ações começam a acontecer, né? Porque o Morrow desconfiado, ele quer começar um interrogatório na sala dele e vai chamar um por um, né? Enquanto isso, a Zaverne vai se preocupar com outras coisas. Para mim, assim,
ou até abro a pergunta aqui pra você, se você notou esse moral, assim, tipo, eu tô cercado de idiotas, sabe? A cara dele... É exatamente isso, de idiotas e suspeitos, né? Porque até então ele considerava que alguém naquela mesa ali estava sabotando a nave. E por isso que ele não confia em ninguém. Só eu, a capitã e o Clem vamos andar armados porque a gente não confia em ninguém. E quem quiser ganhar um dinheirinho extra, é só trazer uma informação de como a gente pode conseguir achar essa pessoa que vai ganhar uma recompensa. E aí a gente vai passar agora, Vebs, para o momento de thriller policial. Porque o Morrow agora vai ser um interrogador. Numa salinha apertada, escura, com as gotinhas de água incomodando quem está sendo entrevistado. Você notou como ele volta para Blade Runner o tempo inteiro? Porque quando o Deckard ia fazer os interrogatórios, você se sentia meio desconfortável nos interrogatórios dele, né? Porque era sempre ele usando aquela análise para ver se o replicante ia mentir e tal. O Morrow, quando começa a interrogar primeiro o Dr. Harim, ele descobre que o Dr. Harim tinha uma queda pelo álcool e estava talvez cortando, né, esses limites dele, né? Exatamente, para tentar pegar na mentira, justamente fazendo bem esse interrogatório policial aí, dizendo, você fez isso, como é que você conseguiu chegar em tal lugar, já tratando o Dr. Harim como um principal suspeito naquele momento. Numa intimidação que a gente viu que ele é campeão em trabalhar com intimidações. Enquanto tá rolando esse interrogatório, o Shmuel e o Malachite estão lá numa conversa, numa sala igualzinha à sala da Nostromo, onde o Brett foi atacado pelo xenomorfo lá no Alien Oitavo Passageiro, com aquelas correntes. Penduradas. Só que agora com a mais iluminada, a gente vê mais detalhes e tal, mas é igualzinho, cara. Muito legal ver essa cena, viu? E eu também. Principalmente porque o Ishmael, ele tá falando sobre tempo de vida e empresa, né? De novo a gente tem uma conversa de chão de firma ali. Até que o Malachite começa a passar mal, né? Cara, a gente não falou o nome dele certo ainda, a gente não sabe como é, né? Se é Malachite, 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 não sei, eu não lembro. Eu acho que é Malachite, isso, é Malachite. Eu não me lembro como é que eles chamavam agora, mas você sabe, vocês entenderam. Sim, é lógico, é só mais pela criatividade. E o que importa aqui é entender as peças do xadrez movimentando num episódio tão engenhoso como esse, né? O aprendiz de engenheiro espacial da Maginot chama-se Malachite. Seu nome é uma tradução de malaquita, um mineral de carbonato de cobre conhecido pela sua cor verde vibrante, formado na oxidação de jazidas de cobre frequentemente associado a azurita e outros minerais de cobre. E aí ele diz que comeu demais, né? Começa a passar mal, etc. Até que ele vomita muito sangue na cena bizarra e cai. E aí Zavari e a Shibuzo, que é a cientista, né, voltam pro laboratório. Para pensar em alguma maneira de capturar, né, alguma ferramenta para poder capturar o xenomorfo. E chega lá, vê os containers todos destruídos, vê que os bichos se soltaram, que já tá uma zona ali. A doutora, quando tá entrando, ela fala do contador Geiger, cara. Aí eu fiquei perdido, porque eu não sabia se era o contador Geiger que existe ou eu tava fazendo uma brincadeira com o criador de Alien, né? Bem lembrado. Porque o contador Geiger é aquele que você identifica o nível de radiação, né? Porque ela fala de raios gama, né? Porque que ela tinha feito testes e tinha dado um retorno de raios gama. Então, que esse contador poderia ser útil para poder eles acharem. Mas eles são interrompidos porque chegam lá e tá tudo uma bagunça lá. Não, e além de bagunça, elas são convocadas ao centro médico, que é onde o Malachite é levado, né? Então elas mal chegam lá, já tem que sair. Chegam, assustam, entra na sala, cara, meu Deus, quebrou o vidro, cadê? Venham pro centro médico. Então, cara, é o caos. É isso, é o caos reinando, uma coisa atrás da outra, um alarme tocando, o outro mal acabou, já tem uma outra coisa acontecendo. Só que aí, mais uma vez, o alarme toca, fecha o laboratório e vai embora. Tanto que a câmera, quando vai voltar dela saindo em rumo ao centro médico, a gente volta pro interrogatório e já é o Teng sendo interrogado pelo Morrow. Que é uma cena muito legal, cara. Como eu gostei desse Sr. Teng.
Ele fala muito... Ele é frio, né, cara? Ele é muito bom, a ele é atuação frio. dele tá muito boa, cara. Ele tem a frieza necessária, como todo sintético tem, né? E é muito engraçado, porque o Morrow desconfia muito dele, né? E o Teng dá uma resposta fazendo o próprio Morrow chegar. Oh, o que aconteceu? Ah, isso. Então, se isso aconteceu, logo... Né? Com uma coisa meio... Amiguinho, deixa eu te ensinar. Você acha que você é o fodão aqui, mas deixa eu te explicar. Né? E aí ele faz o Morrow chegar à conclusão. Exatamente, aí ele fala que o Morrow tá perdendo algum detalhe, que tá bem na frente dele, assim. Aí o que ele fala? Os dados da câmera podem ser mal interpretados pelo sistema. Não é porque o computador tá dizendo que tem uma pessoa dormindo ali, que tem uma pessoa dormindo ali o tempo todo. E aí então ele descobre que tem mais alguém acordado. E vai descobrir que o desobediente é o Petrovich, que é um engenheiro-chefe, cara. Isso. E ele descobre isso olhando aquelas transmissões que tinham sido deletadas, que a gente falou mais cedo, e que depois eles iam voltar para isso. Então vai lá mais uma vez o Morrow fazer seu trabalho de investigador, de chefe de segurança, e olhar várias transmissões pessoais. Ver mensagens de amor, pessoas reclamando de coisas, pessoas desabafando... Até que ele vê uma conversa muito reveladora que eu não esperava. Pois é. Boy Cavalier e o próprio Petrovich. Quem diria, hein? Quem diria, cara? O boy sabia de tudo. E manobrou tudo. Manipulou tudo. Até a queda da nave pra terra era algo que ele já estava de olho. Ele convenceu o Petrovich a trabalhar para ele. Prometeu para ele um corpo novo. Petrovich falou que sua esposa morreu por causa de um Tiocelos, né? Do bichinho do olhinho. Então ele já não tem muito mais o que perder. O Petrovich diz que quer um corpo novo, que quer ser um híbrido, quer transferir a mente dele. Então imagine o que o boy não prometeu para esse cara. Porque o boy numa retórica de convencimento também é campeão, né? E tanto que esse convencimento foi tão bom que vai gerar aquela briga lá na frente. Mas, antes dessa briga, a gente tem a doutora Shibuzo chegando junto com o Dr. Harim para fazer a cirurgia lá no Malachite. Eu acho bem legal, porque primeiro ele é observado naquela sala que entra na parede, aí a câmera ela gira, né? Eu achei a dinâmica ali, a logística do laboratório muito boa do centro médico, porque a câmera ela sai dali e meio que gira num eixo e coloca ele ali no meio da sala para ser observado, né? Até o Dr. Harim usa ali o forceps para abrir e acha aquele monte de carrapato andando ali ao redor do pulmão dele. E de novo a gente tem o pulmão, né, cara? De novo o pulmão. A parte preferida do corpo humano é o pulmão, tá vendo? Deve ser gostoso. A gente vê essa galera toda observando do lado de fora, os dois cientistas conduzindo essa operação, né? Na verdade, estavam decidindo se iam operar ele ou não, com um perigo de contaminação. Morrow disse que era contra, porque pode contaminar todo mundo, e ele tá certo ali, né? Tá, avisou, né? Avisou, não foi por falta de aviso a desgraça acontecer, né? Mas a Zavari permite a cirurgia. O Harim vai lá com as ferramentas cirúrgicas dele, tenta tirar um dos carrapatos, né, um dos insetos ali do pulmão, e sai um gás venenoso, que aí infecta ali os dois cientistas e vai todo mundo de base. Mano, o gás letal já é uma coisa do universo também Ridley Scott, né? Em Prometheus, né, cara? Ou foi em Covenant? Que eles estão analisando a fauna e um dos pozinhos que sai de uma flor também... Isso já é em Covenant. É Covenant, né? Então... não é de hoje que os caras aproveitam ali para poder lidar também com a realidade dos pozinhos mágicos. E mais uma vez um ser alienígena aí com uma capacidade de defesa extra, né? Porque a gente conhece o sangue ácido dos xenomorfos. E agora esse inseto que a gente não sabe o nome ainda, esses carrapatos gigantes, sim, tem essa capacidade de jogar esse gás venenoso aí que vai matar quem estiver tentando mexer com eles ali no momento que eles estão se alimentando. O efeito dominó é tão legal que assim que o gás mata eles,
eles já acionam ali a esterilização da sala, né? Obviamente a esterilização não mata os carrapatos, só esterilizou a sala. Eles fecham, né? Cara, mal estão eles vendo ali os dois doutores que acabaram de morrer, aí vem o Clem avisando, ó, tem um xenomorfo aí, cara. Então o efeito dominó, ele é grande. Mal termina um problema, já tá chegando outro, né? E o Morrow é a hora que ele toma as rédeas da parada. Ele atropela a capitã ali, né? A Zaverne, né? E não tem nem o que falar. Ele atropelou ela, assim. Eu acho isso sensacional, porque ele foi segurando, quando ele viu que não tinha mais como segurar, ó, tem um xenomorfo andando. Ah, não, agora chega, velho. Agora eu vou tomar conta. Então, atropelou as Zoias Avérias. É o que eu achei que demorou até pra fazer, viu? E tudo isso nessa sala, Weber, na enfermaria, igualzinha a de Alien, o oitavo passageiro da Nostromo. Aí, a partir daí, volta para o Mr. Tang, lá na sala de interrogatório, que ele está sendo observado simplesmente pelo xenomorfo de cima. Cara, é bem legal, porque quando você tem a morte do primeiro Alien do Harry Dean Stanton, ele também é pego por cima, né? Ele tá parado, ele olha para cima e aí o Alien ataca ele. Então, são pequenas homenagenzinhas, né, que tem, né? Percebe? Sim, e eu acho que uma coisa interessante dessa cena também é o modo, a reação do Sr. Tang, quando ele vê o xenomorfo, ele grita como se fosse humano, o desespero humano. Eu acho que até isso ele tentou emular. É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. E se tem um lugar onde o Tang podia realmente rodear a natureza humana, era com essa tripulação. Essa tripulação em especial, ela tem muita reação humana. Tudo que acontece, eles ficam estarrecidos por um momento antes de qualquer atitude. Então, a humanização que essa tripulação, ela é acima de qualquer outra obra de Alien. Eles ficam primeiro estarrecidos antes de tomar uma atitude. Você nota? Eles ficam em choque primeiro. Eles se assustam para falar. Eles têm um timing das coisas. Eu acho isso excelente. Isso explica essa autoalimentação do Tang pelo comportamento humano, né? E Morrow começa a dar ordens para todo mundo. Ele assume o comando, né? Porque a Zavari tá meio em choque ali, né? Parada, né? Ali tudo. Sim. E ele diz assim, ó, chama a equipe de limpeza para selar o lugar. Vocês vão lá tentar mudar a trajetória da nave para não cair na terra. Vamos acordar todo mundo, etc, etc. Começa a delegar as funções e todo mundo se encontra na ponte daqui a pouco. E aí, Morrow e Klein, no caminho, acabam encontrando o Petrovich, que começa um tiroteio ali no meio do corredor. Verdade. Aliás, é um tiroteio muito bem dirigido, né, a cena, porque é corredor, é fumaça, né, de esterilização solta. E, cara, é tão legal porque no momento que começa o tiroteio, o primeiro lugar que o Morrow e o Klein entram para se abrigar é o laboratório, que você já sabe que tá empesteado, né, cara? Que tá bichado. Tá todo bichado ali, né, cara? É muito foda porque o Klein toma um tiro no ombro, o Morrow pega ele, traz ali pro canto, apoia ele. E, cara, pra um cara cruel como o Morrow ter conseguido salvar o Klein uma, duas vezes, é porque, né? Não, isso chamou atenção. Não imaginava isso, não. O Morrow mostrando que ele não é só ódio no coração, né? Sim, sim. Tentou salvar o Klein ali, não é a primeira vez e tal. Tanto que ele chamou o Klein pra ser o parceiro dele nessa divisão de 2-2. Né? Mas aí o Petrovich aproveita, chega e dá mais um tiro, dessa vez um tiro certeiro na cabeça e tira a vida do Klein. Óbito ali pro Klein. E o Morrow aproveita esse momento pra dar aquela... Porque ele conhece bem a nave, né? Ele aciona as fumaças de esterilização, vai por trás da fumaça e dá uma de predador ali, né? Essa coisa sem enganchar o cara na espada e levantar ele é predador total, né? Predador total, cara. Empalou o cara ali com sua faca biônica pelas costas. Você é o Petrovich, né? E fez o cara confessar. Você é o Petrovich, agora você fala. Eu quero que você fale. E o Petrovich abriu a boca. Eu achei que não ia abrir a boca, não. Abriu a boca, sim. Abriu a boca, falou. Caguetou. Falou, é tarde demais. Eles querem os monstros deles. Aí vem eles. É muito bom, cara. Cara, aí é muito bom, porque quando esse diálogo tá rolando, é a hora que a Zaverne tá lá ainda em choque,
E o xenomorfo vem ali, pousa nas costas dela, aí tem um plano maravilhoso que é o xenomorfo encarando ela, né, cara? E ela super devagar tentando pegar a arma. Ela pensando o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer na frente desse monstro aí de 2 metros de altura? Se eu vou sacar minha arma, vou correr, vou gritar, o que é que eu faço? E ela ainda lidando com o choque que ela tá sentindo, né? Eu sei que, aí eu pergunto, cara, você ficou incomodado? Aquela coisa que eu comentei nos outros episódios. Você sentiu que o alien poderia ser guardado mais? Você sentiu que, pô, tem um humano aí vestido de alien, o alien te convenceu? Como foi pra você? Então, eu ainda senti essa presença humana, esse bonecão do alien, principalmente quando ele tá enquadrando assim, na muito luz, perto ele, que é uma coisa que a gente não tinha no Alien, o Oitavo Passageiro, e essa silhueta desse alien é remetente ao Alien Big Chap do Oitavo Passageiro, que era um bonecão, só que a gente via ele super pouco, a gente não via ele correndo, né? Então causa assim um estranhamento inicial assim para mim. Sei lá, talvez muito seco, colocar um pouco mais de KY nele ali, né? Deixar ele mais brilhoso, né? Pra quem não sabe, Vebs, no Alien Oitavo Passageiro de 79, eles usavam KY pra poder fazer as babas do Alien, né? Bem legal saber isso. Não, e uma baba que foi bem reverenciada nessa série inteira. Até agora ela vem em momentos ponto-chave também. É bem legal isso. E, cara, essa questão do Alien talvez te dá uma sensação sem medo, porque parece que é um humano vestido de Alien. Ela poderia ficar melhor com aquela magia do cinema que está na montagem, né? Eu citei já em outros episódios de Alien, quem está chegando aqui pela primeira vez para ouvir, tem um documentário que chama The Cutting Edge, What the Editors Do, que tem no YouTube em inglês, não sei se está com legenda. E a um dado momento, o Spielberg ele tá elogiando a montadora dele, que fala assim, minha montadora foi uma gênia. Ela que, por causa de segundos, fez com que no filme uma criatura monstruosa do fundo do mar que come os humanos não ficasse parecendo um monte de esterco boiando na água. E isso é uma coisa que o Ridley Scott vai usar anos depois no Alien. Ele valoriza muito não mostrar o Alien. E isso vai refletir em filmes do Victor Salvat, como Olhos Famintos, onde a criatura também ela só é mostrada mesmo na última cena do filme, em plano geral. Então talvez ali funcionasse melhor você usar menos planos abertos e planos fechados. Mas, quem sou eu, né? Noah Hawley é o showrunner e o diretor. Ele que comanda. Mas aquela coisa, né? Você tem um monte de alien com uma câmera rodeando para você entender o que eles fazem. Talvez para ele o alien xenomorfo fosse só mais uma criatura que você podia desmistificar e rodear a câmera ao redor também. Não sei quais as intenções do diretor, deixo aqui aberto as duas probabilidades, entende? Sim, muito legal. Então, no final dessa cena, a Zavari, ela tenta sacar a arma, o alien dá uma rasteira nela, ela cai no chão, mas ela consegue correr mesmo assim, e ele parte correndo atrás dela. Até tem uma cena que ela se esconde, fica assim atrás da parede com o alien procurando ela, que é uma referência também ao Alien do Oitavo Passageiro, uma cena de Ripley. Também quando encontra, quando tá fugindo dele, fica assim, nos corredores, assim, na parede, travada para que o alien não encontre ela. É muito legal. É bonito porque é silhuetado, né? Ela tá aqui na frente da tela, que você tá de frente com a tela, e o final da parede você tem a dimensão e a profundidade de campo do corredor. E essa profundidade de campo do corredor vem uma luz onde a cabeça do alien, quando vem aparecendo e toma o corredor inteiro, tem um efeito visual muito grande. Acho que se pudesse abusar mais disso, ia dar mais medo do que você pôr o alien o tempo inteiro ali. Mas, volto a dizer, o diretor é ele, eu só faço esses comentários baseados nos outros filmes que eu já assisti. Aí a Zavari consegue chegar na ponte de comando e começa a selar a porta pro alienígena não entrar. Só que aí o engenheiro Shmuel está lá parado de costas para ela chama ele não atende. E quando ele vira, a gente vê que ele está ali zumbificado com a criatura, o Tiocelos, um carinhoso olhinho na cara dele, né? Cara, é bonita essa cena porque Shmuel, ele tá quieto, né? O fato dele tá quieto
e ele virar, o olho que tá o alien é o olho que tá virado meio para sombra, né? Então você demora um pouco para cair a ficha. Você fala, peraí, o alien do olho pegou o humano fora do quadro, a gente chegou aqui, já aconteceu, é o que eu comentei lá no começo desse episódio. A coisa da câmera chegar um tempo depois e pegar depois do fato ocorrido. Isso é brilhante, né? Das coisas que estão off-screen, né? Uhum. A Zaveni toma um golpe dele, né? Do Shmuel, que ele desmaia, né? Isso. No momento que ela tá tentando soldar a porta ali pro alien entrar. Isso, aí nesse momento o alien desiste, né, de entrar, ele vai procurar uma outra entrada, e nesse mesmo momento é o momento que Morrow sai exatamente de onde estava o alienígena, assim, por coisa de segundos eles não se encontram. Morrow entra na sala e vê aquela cena absurda daquele cara possuído ali, né, então ele saca a arma ali, e quando ele saca a arma, o xenomorfo aparece por trás dele. Volta. Cara, aí a minha dúvida é, o Shmuel possuído, tem uma hora que ele dá um berro. A hora que ele deu esse berro, foi isso que chamou o alien de volta? Ou ele é um berro pra demonstrar que, tô possuído? Eu não entendi a serventia do berro, se era só pra amedrontar a gente, como uma reação, tipo zumbi, né? Alguém que virou um zumbi, né? Não sei, eu fiquei meio perdido quanto a isso. Talvez pros dois, né? Eu achei que isso foi uma reação meio natural, animalesca dele, sabe? Tentando entonar a voz humana. Por quê? Porque não faz sentido ele chamar o xenomorfo se logo depois ele vai atacá-lo, entendeu? Só se ele for chamar pra luta. Sim, exato. Se ele é o olho que quer tomar conta de todos os corpos que ele vai do corpo mais poderoso, assimilar essa inteligência dele, ele queria ir direto no xenomorfo, né? Tanto que rolou uma treta, né? Quando ele vem e o Morrow dá o choque, né, no corpo do Shmuel, é o tempo que tem da própria Zaveni fugir, né? A Zoe Zaveni foge e ele vai correr logo em seguida. Aí rola uma treta que eu nunca imaginei que ia ver. Um humano capturado ali como recipiente do olho, brigando com o alien, né? E aí você vê que não dá. O humano sempre vai ser fraco. O olho entendeu isso, né? Ele toma vários contragolpes de escorpião ali nas costas quando é perfurado. Acho isso inovador quando nessa série eles resolvem usar mais o lado do escorpião do alien, né? Não, exatamente. A gente vê um humano tentando fazer um estrago no organismo perfeito, né? Que não vai acontecer nada, né? Cara, até pulou, sabe? Deu aquele parkour, né? Ele deu um parkour ali e pegou o alien pelo pescoço, né? Quase querendo dar um mata-leão. Coisa difícil, hein? Com uma cabeça daquele tamanho lá, você não consegue dar a curvatura no pescoço para dar um mata-leão no bicho daquele. A anatomia do bicho não permite você tomar um mata-leão desse jeito, não. E aí os dois aproveitam, tanto o Morrow quanto a Zaveri, cada um corre para um lado, aproveitam que os dois estão brigando, né? Sim. A Zaveri corre para a sala da mãe, né? Provavelmente para se esconder ou para pegar alguma instrução, enfim, para se proteger, porque era também o lugar mais perto ali de chegar. E quando ele chega lá, a porta já tá fechada, Morrow já tá lá dentro. Cara, eu acho que aí não é só também a segurança, mas é porque aquela sala do chão, aquela câmara de segurança que tem embaixo do chão, só ia caber um. Então ou era ele ou era ela, né? Sim. Aí entra aquela coisa, o Morrow falou, a partir do momento que ele atropelou ela, naquele momento, eu sou o chefe dessa porra agora, ele meio que desvalidou as Zoe Zaveni pra qualquer coisa. Você é imprestável, você não conseguiu comandar uma tripulação. Tô tomando as rédeas agora. Você que se ferre. Exatamente, e a gente revive agora essas cenas do primeiro episódio, quando a gente viu ela pedindo pra entrar na sala, ele conversando com a mãe, dizendo que a nave tá caindo, que os espécimes estão soltos, etc. A gente vê de outro ângulos agora o xenomorfo atacando ela, matando a capitã agora Zaveri. E o Morrow vai então se esconder nessa sala de proteção e esperar o impacto da nave. Perfeito. Cara, é muito interessante porque quando ele se fecha na nave lá, igual o primeiro episódio, você tem uma visão externa da nave e logo depois da nave você já tem uma câmera que percorre a Terra e aí mostra o edifício da Weyland-Yutani. Então, quando eu vi o Cavalier recebendo a ligação da Lady Yutani,
eu achei que isso era uma coisa intergaláctica, em outro país, aliás, em outro planeta e tal. Você vê, não, tava na Terra ali, o edifício da Weyland-Yutani tá ali, cara. É muito foda isso, né? No ano de 2120, cada uma das 5 corporações tem sua área de influência e competem entre si pelo monopólio da produção bélica, tecnológica e biológica na Terra. A 3Hold domina a Europa. A Dynamic, o norte da África. A Lint, o norte da Ásia. A Prodigy governa a Oceania, parte do sul da Ásia e também o sul da África. Já a Weyland-Yutani monopoliza as Américas. Muito bom, é um detalhe que eu fiquei na dúvida ali, viu, cara? E aí a gente tem de novo a musiquinha tocando, We'll Meet Again. Essa música ela toca, a gente já tem mais um pouquinho da memória do Morrow com a filha, né? Sim. E aí essa memória, com essas brincadeiras aí sempre imagéticas do Noah Hawley em fusão, a gente tem o encontro dele com essa dinastia atual da Yutani, num edifício e até no momento ali meio... Como é que chama aqueles jardinzinhos que você arruma com a mão, que tem uma árvorezinha e tal? Tem até uma árvore de cerejeira ali, para dar todo esse toque oriental, né? Um jardim zen, em miniatura, é uma representação simbólica da natureza, usada para meditação, relaxamento e contemplação, promovendo calma e concentração. E a gente vê o Morrow dando o seu feedback para a Yutani, né? Finalmente eles se conhecendo frente a frente. E a Yutani falou que a avó dela falava muito bem dele, que era um homem de confiança elogiava, dele. Homem de confiança e a selvageria. E ele falou, pô, eu devo muito porque eu era um pé rapado sem braço, que justifica o porquê aquele braço dele, né, é um experimento. Então você vê que se o Boy Cavalier tem os segredinhos dele, a Yutani também tem os dele. O mais legal, cara, é o Morrow selando a sua servidão, porque se ele perdeu a filha, ele não tem mais nada a perder. A única coisa que ele tinha e ele viveu foi para proteger essas criaturas. Imagina ele, na cabeça dele, ele morre não tendo cumprido isso, ele desmaia. Então, para ele, selar uma servidão dizendo, me dá tudo aí que eu tenho. E você vê que até a Yutani fala algo tipo, não, mas eu tenho uma reunião amigável, eu vou tentar resolver. Ele fala, não resolve isso daí. Ele já meio que deixa claro, né? Tipo, ó, você tá lidando com um cara que tem um exército que não... Se ele traz o exército, ele não quer conversar. Então, o mais legal é que ela firma que vai ter uma conversa amigável, mas vira as costas e ó, dá tudo que o cara precisa aí. Pronto, acabou. Você já tem uma milícia interna escondida aí a seu serviço, né? Ele fala assim, a não ser que esses advogados sejam soldados, a gente vai ter que fazer do meu jeito. Nossa, peitou, hein? Pra pedir pra falar do meu jeito, no momento seguinte que ela fala, minha avó confiava em você, o cara trucou ali, hein? Exatamente, o Morrow mostrando aí pra que veio. E aí, fim do episódio. Eu vou falar que quando era... Na época que Smashing Pumpkins surgiu, que é a música que toca como tema final desse episódio, Cheer Up Rock, eu não era muito fã de Smashing Pumpkins não, viu, cara? Fui gostar de Smashing Pumpkins depois de adolescente e tal. Quando eu fiquei mais velho e tal, eu comecei a ouvir e eu vi o brilhantismo dessa banda e hoje quando eu vejo as pessoas lembrando da banda e colocando trilha em filme, série, eu fico maravilhado, assim, porque é uma banda que parece que nasceu do universo Tim Burton, vamos dizer assim, né? Meio dark, meio expressionismo alemão e, cara, é isso. Só elogios e ficar feliz de saber que um episódio como esse termina com uma música tão foda como Cheer Up Rock, do Smashing Pumpkins. É uma banda também que eu curto bastante. E é interessante a gente analisar, Vebs, que todas essas músicas dos fins dos episódios, se você for ler a letra, se você for buscar a letra, ela tem um significado que está atrelado ao que foi discutido com uma ideia central do episódio. Isso é muito legal. Sim, o refrão, Let Me Out, né? O refrão da música é todo uma justificativa do que tá ali, né? No episódio, né? E assim, Vebs, nós terminamos essa análise do 5º episódio da série Alien Earth, no espaço, ninguém, reticências. Esse episódio cheio de referências a Alien, o 8º Passageiro, cheio de nostalgia,
com um roteiro bem entrelaçado, bem dirigido. O que é que você tem a dizer, Veb, sobre isso? Cara, a conclusão é o meu episódio favorito até agora, tá? Dessa série. Principalmente pelo papel que ela tem, né? Essa coisa de me comprovar que um episódio que quebra a lógica narrativa de progressão dramática, usando um flashback, não fosse um caminho convincente. Mas não, pelo contrário. Me convenceu, me agradou e eu não tenho do que reclamar. Sério mesmo. Tá bem legal e espero eu que agora o próximo ainda mantenha, né? O curioso nome Fly, né? Mosca, não sei o que vai ter. Seth, como é que estão as notas dos episódios até agora no IMDb? Ignora o Rotten Tomatoes, que ali é espaço de hater da Review Bomb. Então, conta pra nós aí as notas dos episódios até agora no IMDb. As notas do site IMDb conferidas aos episódios da série até agora são: Episódio 1, Neverland, 7,7. Episódio 2, Mr. October, 7,9. Episódio 3, Metamorfose, 7,5. Episódio 4, Observação, 7,4. E o episódio 5, No Espaço, Ninguém, nota 8,8. Que é o melhor da pontuação até agora do episódio, é essa revisitada ao universo clássico de Alien. Então, mais uma vez agradecendo ao nosso querido Seth aí pela sua prontidão durante toda essa transmissão. Muito obrigado, Seth, muito obrigado. A minha diretriz principal é ajudar nas transmissões. Foi muito satisfatório ouvir vocês errarem todos os nomes dos personagens. Tenho certeza que nossos passageiros e passageiras se divertiram. O nome da oficial executiva da Maginot é Zoe Zaveri, e não Zavari ou Zaverne. E Vebs, mais um papo delicioso aí, falar sobre Alien com esse episódio maravilhoso, foi muito legal. Foi, tô feliz da gente conseguir manter aqui semanalmente, né? O PM aqui, pra quem não sabe, se divide aí para poder editar e colocar no ar com tempo de sobra para quem gosta de assistir o episódio só no final de semana, e tem um podcast aí para fazer uma pós-análise. Por favor, você que está escutando, escute depois de assistir. Jamais escute o podcast e depois vai ver, porque atrapalha as ideias. Tem que assistir primeiro, é a sua experiência pessoal com o universo Alien, e depois você vem ouvir a gente, ver o que você acha. E posso mandar um abraço, o meu querido PM? Posso mandar um abraço? Pode mandar um abraço. Pra mim? Queria mandar um abraço especial, além pra você, que, tô com saudade, tá aí você no Brasil, aqui, longe pra um caraca aqui. Mas, no Brasil, eu tenho um ex-aluno meu, que é roteirista de histórias em quadrinhos, tá? E ele, que é o Cláudio Alves, tá? O Cláudio Alves, ele é roteirista, ele tem um quadrinho muito interessante que é o Reino Vazio, e ele me mandou aí uma mensagem no Instagram dizendo: cara, tô acompanhando vocês, tá do caralho, muito legal abrir os olhos para outros departamentos que eu não tinha, tô acompanhando. Cláudio Alves, um abraço para você, sucesso pro seu quadrinho Reino Vazio. Quem não conhece, corre lá, o Instagram do Cláudio Alves é Cláudio Alves HQ, muito fácil. Joia, Cláudio, valeu aí pela audiência, pelos comentários, e a gente vai se encontrar agora na próxima semana com a revisão do 6º episódio da série Alien Earth. Você pode ouvir nossos episódios gratuitamente em diversas plataformas. Não esqueça de seguir, curtir, comentar e avaliar para ajudar nosso programa a crescer cada vez mais. E se você quiser saber mais sobre diversos assuntos do universo Alien, acesse nossas redes sociais com o @oitavopassageirobr. Então, liberte o Alien que existe dentro de você. Exatamente, liberte o Alien que existe dentro de você e cuidado, hein? Na hora de libertar, não vai vomitar sangue na mão aí, na contraluz, que senão vão falar que isso é uma obra-prima visual. See you, Space Cowboy!